Olá, boa noite a todos. Vamos ver se está alguém por aqui. Vamos esperar um pouco quando a ver quem chega. Vinícius Benavides, boa noite. Tá o Rafinha aí contigo? Patrícia, boa noite, tudo bem? Como é que está Júlio? Como é que está Pedro e Julinho? Tá todo mundo bem? Bem-vindos. Quem mais chegou? Guilherme, olha, Guilherme, o nosso dente chegou também. Eh, Boa noite, Guilherme, que ontem estava de aniversário, né? Bem-vindo. Muito bem. Já temos aí um, dois, três, quatro, será? Cinco? Não, já temos 12 aí chegando, fazendo-se presentes, né? Vamos sentindo-nos parte neste momento. Vamos encontrando o melhor ângulo para poder iniciar, para poder fazer esse momento de encontro, pedindo. Muito bem, vamos ver quem mais está por aí. Aqui não estou baixando, né? Diogo, boa noite, Deus te abençoe. Ana Maria também está aí. Rafa também está aí contigo, muito bem. Que bom, Patrícia, que estão bem. Fábio Augusto. Oh, o Fábio está aqui. Fábio, cadê o Pablo? Está por aí? Temos aí Terezinha da Silva Pinto, também está conosco aí. Boa noite, Terezinha. Maria Pascotto também. Marcos Roberto também está aí. Terezinha Gonzaga de Almeida Tere, boa noite, Terezinha. Keila Civolani, boa noite, Keila. Camila Costa, santa noite também para você. Que bom que está aqui conosco. Bem-vinda. Bom, estamos chegando aos poucos, né? Nós estamos, ou vamos preparar-nos para este momento, só vou esperar que den os 5 minutos da nossa transmissão para poder preparar-nos. Lurdinha Melhoraro também está aqui conosco. Dona Lurdinha, bem-vinda a este momento. Daniele Firmino, boa noite, Daniele, como está? Bem? Terezinha Bernardes Inácio, boa noite, Terezinha, como é que está a Cariaçu? Está bem por lá? Deus te abençoe, Keila. Muito bem. Isto, vamos unindo-nos, vamos fazendo. Nestes dias está um pouco frio, não sei se vocês têm sentido isto, ou sou eu que estou ficando mais velho também, mas temos que cuidar-nos, né? Temos que cuidar-nos, não ficar resfriados, porque se alguém espirra, todo mundo vai achar que a gente está doente. Muito bem, 30 segundos mais, vamos começar a nossa celebração hoje, o nosso encontro. Muito bem. Então, nós queremos quinta-feira, e como todas as quintas-feiras, nos encontramos e temos que entender, não? Carla Lago Velar, buenas noches. Josefina, boa noite. Josefina Ortiz, que bom que está aqui conosco. Michele Monteiro, boa noite também. Deus te abençoe. Bem-vindas a este momento onde nós queremos falar um pouco da palavra, mas também olhar as coisas da melhor forma. Paulo Alves, boa noite, Paulo. Mora em São Bernardo, Paulo, não? Bem-vindo, Paulo. Maria Inês Alves Pizzi, boa noite.
Deus te abençoe, Maria Inês. Vamos iniciar então. Enquanto o pessoal vai chegando e vamos nos ajeitando para este momento, embora seja breve, mas que seja um momento onde nós possamos também interagir, que possamos entender como Deus nos fala, como Deus se comunica. A Laerte Júnior, Renata, boa noite, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Júnior, a Renata, a Ana, a Luiz e a Rafinha também, né? Muito bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos estar presentes aqui como família que somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema, de uma coisa bastante simples, mas muito profunda. Nós queremos falar hoje sobre a prudência. O que é a prudência? O que significa para nós? O que nós podemos entender quando alguém me diz, olha, precisa ser prudente? Como nós podemos enfrentar isso? Ou quais são os problemas que nós podemos evitar se nós somos prudentes, não? De que maneira? Agora, precisamos considerar que na vida nós precisamos criar as virtudes. As virtudes também como realidades, como práticas que nos ajudam para nós poder viver felizes. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, quando alguém fala da prudência, o que significa? Quando alguém diz, olha, é uma pessoa prudente, o que nós entendemos diante disso? Alguém que me diga. Vamos lá, com a prudência. Diogo, como é que estamos aí? A prudência nós aprendemos desde sempre, não? Ou precisa ser prudente. Precisa ser prudente, mas o que significa isso? O que nós entendemos? Alguém que me fale. Alguém que me diga alguma coisa. Vamos lá, Ana respondeu. Ter consciência de algo, evitar coisas que não vão te fazer bem, que você acha que não é do bom caminho. Evitar. Prudência, ter cautela, nos diz aí Patrícia Vinícius. Ser prudente remete a pensar antes de agir, não fazendo nada por impulso, sabendo das consequências de seus atos. Uma pessoa cuidadosa, não só o alerta, cauteloso, com pé no chão, sensato, prudência se cuidar, vem de cuidadoso, responsável, pensar bem antes de falar algo, precavido, cauteloso, cuidadoso, cauteloso, responsável com nós e com as pessoas. Então, nós temos que, vocês praticamente conseguem entender, não? E por que será que nós somos tão imprudentes muitas vezes? A ver, Daniele nos dice prudência, capacidade de conhecer o que está correto. A partir dela se dirigem todas as outras virtudes. O discernimento, não? Está, porque também é uma virtude também. Penso que prudência é a virtude de enxergar as coisas como elas são, e até além do que elas são,
a fim de estar o mais preparado possível para encarar os desafios que temos todo dia em nossa vida. Diogo nos fala isso, né? Enxergar as coisas como são. Michele, prudência é sempre evitar ter cautela. E por que é tão difícil para nós sermos prudentes? Porque às vezes nós temos tantas. Alguém disse aqui, não? Alguém falou uma frase que eu gostei muito aqui. A ver, remete a pensar antes de agir. Não fazer por impulso, não? Adão João nos fala, é a pessoa fazer alguma coisa errada e insistir no erro. Essa é uma pessoa imprudente. Adão, nós temos às vezes, quando alguém faz o mal, nunca faz o mal achando que está fazendo mal. Quando eu faço mal, eu acho que estou fazendo bem. Depois eu posso, se eu não tenho claro, como nos disse Daniele, de conhecer o que está correto, eu vou achar que está correto uma coisa errada. Então esse é o problema. O fato de discernir, de saber de que forma eu posso fazer as coisas, não? Que mais? Quando nós temos uma pessoa que é imprudente, quando nós temos. Vocês vejam que todas as virtudes surgem de uma verdadeira experiência, de um autoconhecimento e de um conhecer a realidade. Por isso, as pessoas de mais idade muitas vezes são pessoas muito sábias e prudentes, porque conhecem, porque a vida deu, mostrou. A prudência é acompanhada de paciência, da sabedoria. Priscila nos dice leerte, ¿no? Priscila nos dice prudencia pensar no próximo, o que infelizmente não estamos vendo acontecer. De fato, às vezes somos imprudentes, dons do Espírito Santo também, somos inspirados por Deus para nos fazer as coisas, mas vocês vejam, às vezes quando eu sou imprudente é quando eu não tenho consciência das consequências daquilo que estou fazendo. Imprudente. Vamos ver, os santos, durante a tradição da igreja, se nós vemos na história, eles insistiram muito na prudência da língua, não? Quando eu falo uma coisa, ou quando eu não deveria falar. Lídia nos diz prudência é ponderar antes de falar ou agir. Muito bem, Lídia, certamente ser ponderados. Camila nos lembra, acredito que a experiência é capaz de fazer as pessoas serem mais prudentes e cautelosos. Experiência, perdão, sim. Sim, a experiência nos ajuda. Por quê? Porque se eu cometo um erro, eu vou cuidar muito bem antes de cair de novo. Oliva nos dice, buenas noches, quería mucho acompañarte, pero estoy por la calle entregando estas básicas para los inmigrantes que están necesitados. Muy bien, Oliva. Ahí te encargo que nos no podemos olvidarnos o ser insensibles delante de aquellos que más necesitan, ¿no? Sobre todo los paraguayos que están ahí en esa región. Qué bueno que estás haciendo esto. Que Dios te guarde y después hablamos. O Diogo nos dice, uma pessoa imprudente acaba sendo inconsequente, não sabe medir o que as ações e decisões podem afetar o próximo e a si mesmo. Nós pensamos, vamos lá, antes de entrar na língua, no que eu falava dos santos que falam, vamos imaginar um motorista, alguém que anda na rua, sem respeitar as regras, as leis. Como podemos chamar uma pessoa assim? Não vão me dizer que é louco, né? Vamos dizer uma pessoa. Como nós podemos olhar isso?
se nós vemos também, né, praticamente a prudência nos leva a procurar evitar as inconveniências e os perigos, não? Mas nós temos que entender por esse lado. Denis Santana, boa noite, bem-vindo aí também conosco. Estamos, portanto, falando sobre a prudência. A prudência como uma virtude que nos leva a pensar as coisas. Uma pessoa inconsequente, nos diz Lídia, uma pessoa inconsequente que não sabe também que pode funcionar. Marcos Roberto nos dice, a prudência se relaciona com o medo. Não necessariamente, não, não. O medo pode me frear para fazer alguma coisa, que às vezes é bom ter, mas o medo não é o temor. Lembre-se que o temor é uma virtude. Dona Lourdes nos dice imprudente. Uma pessoa imprudente são esses motoristas, pois não seguem as leis de trânsito. Eu ia nesse sentido, uma pessoa imprudente que não respeita e que não sabe, que não vê, que pode colocar a sua vida em perigo e pode colocar a vida dos outros em perigo. Agora, eu preciso, é como se eu tenho um farol vermelho e o vermelho me diz que tenho que parar e eu vou porque não tem ninguém. E se de repente aparecer alguém, aí vira um problema. Juliana Calcaño Bertamati nos dice, não segue as regras. De fato, uma pessoa imprudente não segue as regras. Faz a sua vontade, não deixa. Nós temos aqui a Ruth Camacho. Não? Boa noite, Ruth. Que bom encontrar por aqui. Marta Cunha nos diz um infrator. De fato, alguém que vá contra a lei, não contra aquilo que está estabelecido. Praticamente está delinquindo, não? Contra a regra, contra a lei. A Laerte nos lembra a prudência, acho que é qualquer coisa que faz mal para o próximo e para nós mesmos. Se eu sei, por exemplo, que comer em excesso me faz mal e eu estou comendo, então estou sendo um imprudente, não? Vamos imaginar, não, eu tenho que comer moderadamente, mas se eu exagero, se eu extrapolo, então termino fazendo mal para mim e depois preocupo a minha família, não? Lídia nos diz, a prudência se relaciona com responsabilidade e respeito. Exato. O Marcos, a prudência vai mais com isso, com responsabilidade e com consciência. O medo me pode brecar, o medo me pode impedir eu continuar a fazer uma coisa. Vamos imaginar, eu tenho medo de correr demais com um carro porque tenho medo de morrer. Então isso vai além de tudo, qualquer coisa, não? Exato, aquilo que lembra Juliana. Juliana nos disse, conhece as regras, mas não as cumpre. Então nós vemos aí, uma coisa é ser ignorante. Lembrem-se que na área da moral, quando vocês vão se confessar, e eu não sabia que o que estava fazendo era pecado, então eu não tenho culpa, porque estou agindo por ignorância, mas com as leis não. Se eu não sabia, é problema de você, porque você deveria saber, né? Vamos imaginar, eu não sabia que o vermelho era para parar-se. Então você, como pegou o documento para dirigir? São essas coisas que você tem que entender, não? Nós temos aí, então é assim, Marcos. São duas coisas, vocês lembrem-se na vida, quando eu vou me confessar, quando eu faço meu exame de consciência, e alguém te diz, olha, isso que você fez é pecado, mas eu não sabia, então não é pecado, porque não existia a consciência. Para poder pecar, eu preciso estar consciente de que estou pecando. Quando para as leis, na área do direito, não. Se você não sabia, é problema de você, né? Adriana Aguado está aqui conosco. Boa noite, Adriana. Saudações para a família, para teu esposo, para as meninas também. São da catequese, né?
Pablo Machado, Pablinho está aqui conosco, não? Pablito, como minha mãe sempre diz, tudo que é demais não é saudável. Logo deduzo que todo tipo de excesso é imprudente. Exato. Nós temos que lembrar, se existe um exagero, tudo aquilo que os exageros sempre fazem mal. Vamos imaginar alguém que se arruma. É bom arrumar-se, é bom. Aí, quando eu começo a exagerar o tempo inteiro, então já vira uma vaidade e eu perco a noção do chão, já não tenho mais chão, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que se arrumar, tem que se arrumar, mas tem que ser manter o equilíbrio, não? Lembrem-se que as virtudes sempre estão no equilíbrio daquilo que nós fazemos. Eu vou para uma festa, eu posso me divertir? Sim. Posso partilhar? Sim. Mas eu não posso exagerar, porque se eu extrapolo em certas coisas, vou me fazer mal, né? E aí estou sendo imprudente porque vamos imaginar alguém que vai para uma festa, quer tomar todas, depois de que toma todas, passa mal. Ah, eu não sabia que ia ficar assim. Tudo bem, uma vez. A segunda vez que eu vou, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque eu tenho consciência de que aquilo vai me fazer mal e de que se eu exagerar, vou terminar fazendo mal, né? Então vejam aí a importância interessante de tudo isso. Ser prudentes. Precisamos ser prudentes em todos os âmbitos. O mesmo também, vamos imaginar aqueles que servem no presbitério, que estão na igreja. Ser prudentes no espaço onde se encontram, na realidade onde estão, mas também não extrapolar ou não fazer coisas que se tem consciência que está errado, né? Então, nós temos que pensar isso. E essa é uma tarefa da vida inteira. A vida toda nós temos que estar atentos, porque a vida nos dá cada paulada. Então, a partir dessa paulada que a vida nos dá, nós temos que aprender. Por isso dizia, vejam que quando o pai ou a mãe ou alguém, o pai e a mãe te diz, olha, não faça isso, né? Você vai se arrepender. Vamos imaginar quando chama atenção em um namoro, não? Oh, se cuida, pelo amor de Deus, não faça errado, tá, tá, tá. É porque a experiência da vida ensina que as coisas não são simples, não? Tem que enfrentar aí aquilo que tem que ser feito. Nós temos que estar atentos para não extrapolar e não deixar de lado aquilo que é a prudência, não? Prudence. Lembrem-se que a Nossa Senhora, a igreja chamava de Virgem Prudentíssima. É a prudência encarnada aí, com essa mulher. Então, Nossa Mãe Maria, como modelo, como exemplo de virtude de prudência que nós temos que ter. É uma coisa muito boa e muito bonita, porque nós temos exemplos. Agora, alguém me poderia dar um exemplo de prudência em uma pessoa? Vamos lá. Quando, a ver, alguém dos que estão aqui, dos filhos, me deu um exemplo de como o pai ou a mãe é prudente. Pablo já falou, citou a mãe, né? Mas que mais? Uma frase célebre. Que mais? Alguém tem? Adalberto Guazzelli está aqui conosco. Boa noite. Deus te abençoe, Adalberto. Que bom que está aqui conosco. Que mais? Vamos lá. Um exemplo de prudência. Deixa eu te curtir, Pablo, também.
Hum, temos alguma ideia? Eh, vamos a ensinar prudência em fazer uma crítica construtiva a uma pessoa com cuidado em não machucar seus sentimentos. Eu acredito que a prova de fogo está nisso que está falando Camila, porque às vezes nós podemos emitir juízos, falar coisas de uma forma muito imprudente sobre alguém que talvez não conhecemos ou não sabemos a realidade. Em primeiro lugar, isso, né? Juliana disse o não ser não e o sim ser sim. Olha que bonito. Nós temos que ter consciência de existência dizer não é não, sim é sim. Aí é o justo equilíbrio. Que aí se você fala sim, mas não, como quando alguém te manda, vai lá limpar o quarto. Sim, já vou. Vai lá, tô indo. E você não vai, né? Então aí não é só imprudente, também é preguiçoso, né? Uma pessoa que cumpre suas tarefas, nos diz Vinícius, seja em casa, no trabalho ou na escola, está sendo uma prudente. Exato. Se eu sei que estudo, então vou fazer as coisas bem, né? Então faço ser cauteloso com aquilo que estou fazendo, ter cuidado. O Diogo disse, quando minha mãe me fala juízo, toda vez que eu saio de casa, tua mãe te conhece, Diogo. Acho que minha casa é o maior exemplo de prudência. Exato, olha, tua mãe te ama tanto que te diz, tenha cuidado, né? Chau. Então, são essas coisas que nós temos que ver. Alerta, quando minha mãe me diz, vai direto para a escola, de fato também vai estar pedindo uma coisa para que seja feita, não? Vai para lá. Minha mãe é muito prudente no trânsito, disse, eu imagino que seja Pedro, não? Ou Júlio. Então, Patrícia é prudente no trânsito, que precisamos exemplos de pessoas prudentes no trânsito, né? Eu estava contando que eu já cometi algumas imprudências no trânsito, mas você vai aprendendo, né? Existem coisas nas quais nós temos que olhar e ver. Marco Roberto nos dice, acredito que se calar no meio de uma briga e deixar para se discutir no momento que os dois estejam mais calmos. Olha, um exemplo muito bom, porque sempre, quando nós estamos nervosos, podemos falar e dizer muitas coisas que não sentimos e não pensamos. Então, o fato de você falar, de ficar calado em um momento de discussão, é uma coisa que nos leva para poder fazer as coisas melhor, né? Paulo Gabriel, olha, Paulo, está aqui conosco, né? Negar ir a festas com pessoas que todos sabem que vão fazer besteira. Exato, né? Exato. E os pais têm um olfato que sabem muito bem certas coisas. Você me fez lembrar que quando eu era adolescente e eu queria ir a alguns lugares, meu pai se fechava, não vai. Mas o problema é que não me dava nenhuma explicação, né? Não vai. Por que não vai? Porque digo que não vai, né? Então, depois você entende, depois você fala, que aconteceu isto e isto outro. Então aí você entendia, meu pai tinha razão daquilo que aconteceu. E também aqui, eu acho que é Júlio ou Pedro, não? E meu pai é prudente no modo de economizar. Olha, sabem que hoje em dia, neste momento, precisamos ser muito prudentes com aquilo que gastamos. Por isso, meninos, sejam muito, ajudem os pais com a economia. Nós estamos num momento muito, muito difícil e temos que reeducar-nos com os gastos. Se já estávamos apertados em algum certo momento, hoje temos que ser bem prudentes com aquilo que vamos gastar. Interessante que eu olhava uma notícia hoje que lá em Santa Catarina liberaram, abriram os shoppings e todo mundo correu para o shopping, não estava superlotado.
Então, isso é imprudência. Mas também eu fico pensando, você tem que assegurar o mais que você puder certas coisas, não, que não são tão necessárias para que você possa pensar no futuro. Então, a economia é uma virtude, também para saber administrar. Patricia López nos dice, Priscila, no, Priscila, ya te estoy mudando de nombre. Prudência e calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar assunto delicado ou difícil. Pois é, interessante que tem certas coisas que você tem que parar um pouco. Eu, às vezes, quando vem problemas assim grandíssimos que você tem que agir, eu faço de conta que não estou escutando, mas estou pensando, o que vou fazer? Como vou fazer? Tem que parar para você pensar. Ah, mas o padre não falou nada, não disse nada, porque não sei. Não quero ser imprudente com certas coisas para evitar um problema maior. Então, às vezes você precisa parar. Parar para poder fazer, para poder decidir. Ou precisa observar antes de você emitir um juízo ou fazer alguma coisa, não? Então, existem assuntos muito delicados que você precisa parar. Parar para não machucar ou para não ser injusto ou para não ser impulsivo, como dizia o Vinícius, né? Marco Roberto dice, mãe sempre sabe se a companhia é ruim. A mãe e o pai, né? Os pais sempre sabem. Me lembro que quando estava, alguns amigos que eu tinha, que na minha casa, meus pais não simpatizavam muito com uns dois, três. E às vezes eu saía com eles, né? E um deles tinha carro e me levava, não? Então eu falava, dois, três quarteirões antes, falava, olha, me deixa aí, que se meu pai olha, depois vou enfrentar um problema. Mas aí meu pai sabia, não dava para enganar. Os pais sempre sabem, não? Disse Marta, a verdade. Os pais sempre sabem. Para dar conselhos para os outros, também precisa prudência, para não dar conselhos ruins. É, se alguém, às vezes, nós fazemos mais bem escutando do que falando. Então, dizer, quando eu vou dar um conselho, e são coisas que eu não tenho certeza, eu posso até dizer, eu no teu lugar faria isto. Mas nunca dizer, faça isso. Que se a pessoa faz uma coisa e depois consequências, aí vai voltar, não? A Laerte dice, padre, prudência com a vida financeira também, não gastar por impulso. De fato, e hoje em dia, nós temos. O Patrícia nos dice, agora seu pai já sabe. Não, meu pai sabia já desde antes. Não gastar por impulso. Nós temos um problema hoje em dia que também é tipo uma adição, né? Pessoas que gastam, 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 gastam. E tem um abençoado cartão por aí que depois cobra, vem os juros, vem as coisas e depois não sabemos o que fazer, né? Então, ser prudentes com isso. Ser prudentes. E é verdade, meu pai hoje sabe muitas coisas, não? Eu sempre me lembro que meu pai e minha mãe, eles tinham suas visões e demais. Então, cortar os cabelos raspados, como fiz a semana passada, era, não, vai parecer bandido e não sei quantas coisas. Olha a cabeça de. Depois eu fiz. Aí eles olharam que eu não era bandido, não? Que é para assegurar os cabelos que se estão caindo, né? Então nós temos que pensar, vamos fazer. Mas os pais sempre têm uma palavra para nos dar e dificilmente vão errar, não? Dificilmente. Então nós temos que estar atentos com essas coisas, não? Como posso fazer, o que posso fazer? A prudência. Agora, Camila aí nos falava sobre a questão de falar. Nós não podemos falar tudo aquilo que pensamos,
porque de repente podemos errar, podemos cometer um erro bastante grande. Precisamos pedir a Deus que ilumine a nossa cabeça, o nosso entendimento, para poder agir as coisas da melhor forma, não? Lurdinha Melhorar ficou ótimo, né? Obrigado. O Guilherme se sentiu acompanhado por mim porque ele tinha cortado também, né? Rosana, tá por aí, Heitor, também contigo? A Virgem Maria nos ajuda a sermos prudentes e o Espírito Santo nos inspire em nossas decisões. De fato, a Virgem prudentíssima que é a nossa Mãe Maria nos ensine a poder a sermos prudentes. E o Espírito Santo também possa nos inspirar para poder fazer as coisas, tomar as melhores decisões, né? É como quando alguém vai fazer uma faculdade, quando alguém vai entrar no seminário, precisamos prudência e precisamos também muito discernimento para poder fazer as coisas da melhor forma, não? Muito discernimento, porque se eu faço uma coisa por impulso e sem pensar, então aí vou depois me lamentar a vida inteira. Pense no namoro, não? O namoro não é casamento. O namoro é um tempo de discernimento para saber que aquele ou aquela com quem eu estou tem muitas coisas boas, mas também tem suas fraquezas e seus pecados. Se eu entro no seminário, tenho 10 anos, 12 anos, para eu poder entender de que forma estou fazendo as coisas, não como tenho que fazer. Muito bem, o Heitor está aí, não? Que bom. Então, nós temos que pensar por esse lado. Vamos lá, uma última pergunta. De que forma então, tenho que deixar, ou tenho que ser prudente com Deus? Se nós pensamos, alguém falou umas palavras bonitas aí, não? Mas nós temos que pensar, de que forma Deus, eu tenho que ser prudente com Deus? Será que também posso ser imprudente com Deus? Na minha relação com Ele? Vocês que acham? De fato, não? Depois da imprudência, ter a maturidade e a humildade para pedir perdão dos atos, não? Ter humildade. Eu acho que a humildade é uma das virtudes que nós precisaríamos pensar sempre que nós vimos. A humildade, se nós olhamos, me coloca em uma relação com Deus, já que eu sou fraco, preciso dele. E ser humilde também para com os outros, para não julgar ou exigir dos outros, sabendo que eu estou fraco também, né? Marcos nos diz não fazer Deus de bobo, a misericórdia com coisas tipo, se eu fizer tal coisa, depois me confesso. Mas isso é terrível, né? Esqueça nisso. Depois eu vou lá e me confesso, peço perdão e já. Isso é, aí não existe propósito e existe maldade, né? Tomando cuidado com as nossas ações, nos diz Rosana, pois é. Tomando cuidado, não? O que estou fazendo? Camila nos disse, tenho que ser prudente em minhas ações ao colocar as coisas do mundo em prioridade em vez dele. Sim. Assumir, não? Porque na vida todo é questão de prioridades. Aquilo que é importante, aquilo que não é importante não é. Vinícius nos disse, temos que ser constantemente prudentes em nossas ações cotidianas buscando a vida eterna. Pensando se estamos fazendo o que Deus gostaria, então temos que ser prudentes para agradar a Deus.
Lembrem-se que aquilo que Deus quer é que nós estejamos bem. Que agrada a Deus? Aquilo que me faz bem, não fazer mal ao próximo. Paulo Gabriel Leme nos diz: não culpar ele pelo que acontece de ruim em nossas vidas. Porque Deus é coisa de Deus. Não. Às vezes são consequências das nossas más decisões. Então aí vem outra história, né? O Diogo nos diz: penso que somos imprudentes com Deus também quando pedimos as coisas e elas não acontecem de forma como esperamos. E culpamos Deus quando, na verdade, os planos de Deus podem ser diferentes dos nossos. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muito bem, Diogo. Vocês escutaram hoje na missa aquele salmo: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas nós temos que pensar no tempo de Deus e assumir também com responsabilidade as consequências das nossas ações. Muito bem, Paulo, Gabriel e Diogo, né? Precisamos estar por esse lado e olhar de que forma nós precisamos caminhar para fazer as coisas bem. Nós queremos, portanto, pedir a Deus que nos ilumine, mas também que saibamos ser conscientes daquilo que queremos fazer. Não podemos brincar a ser deuses. Temos que deixar a Deus que seja Deus e nós assumir as nossas ações. Deus intervém nas nossas ações, os milagres acontecem, mas eu tenho que ser responsável também daquilo que estou fazendo. São coisas que nos têm que ajudar, coisas que temos que ver e situações que nós temos que pensar para poder fazer as coisas. Se eu estou fazendo errado, a vida vai me reclamar em um determinado momento. A vida vem aí e nos cobra certas coisas, não? E isso é aquilo que nós temos que entender. Agora, precisamos olhar com fé, precisamos olhar com confiança, precisamos continuar sempre nas mãos de Deus. Muito bem, então vamos deixar a Deus que seja Deus, vamos deixar que o tempo de Deus seja o tempo da nossa vida e não que o tempo nosso seja o tempo de Deus, né? O Luiz nos diz: cometer um pecado, pedir perdão e continuar errando no mesmo pecado. De fato, vocês vejam como muitas vezes nós sabemos que é pecado e continuamos fazendo a mesma coisa. E nos incomodamos quando alguém nos chama atenção, né? Agora, podemos errar do mesmo? Sim. Alguém pode dizer: mas não aprendo. Sim, mas tenho que esforçar-me, né? Tenho que fazer as coisas da melhor forma. Rosana nos diz: imprudentes com Deus é quando não deixo Ele agir, querer somente as nossas vontades. De fato, é muito difícil rezar o Pai Nosso quando nós dizemos: faça-se a vossa vontade, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Demais, então deixar que seja feita a vontade de Deus. Não tentar brincar com Deus, né? Porque senão nos apanhamos sem necessidade. Olhar por esse lado. Então vamos pedir a Deus que continuemos firmes. Meninos, vamos acreditar, vamos continuar rezando e vamos fazer as coisas bem. Não deixemos que o desânimo e a imprudência tome conta da nossa vida. Cada um de vocês tem uma família, cada um de vocês tem uma realidade.
E parece que daqui a pouco tempo nós começaremos com o relaxamento da nossa quarentena. Se nós ficarmos nesse relaxamento, temos que ser muito prudentes. Muito prudentes. Por quê? Porque esse tempo em que estivemos, já tivemos que ter como agir, como fazer as coisas. Temos que educar-nos, que não vamos viver a vida inteira fechados, não? Mas temos que aprender a cuidar-nos mutuamente, manter a nossa distância, não brincar com a nossa saúde e demais. Nancy Cuellar nos diz: tudo o que fazemos tem consequências, de fato, consequências positivas e negativas, não? O Leco está aí conosco. Leco Gomes, bem-vindo. Que bom que está aqui. Tom, como está o nosso São Paulo? Está firme? Eu acho que é deixar Deus agir na nossa vida e não fechar nosso coração. Temos que deixar que Deus haja, que Deus faça a sua parte. Isso é importante, não? Deixar que Deus possa conduzir, mas temos que fazer a nossa parte, não? Não fechar-nos, por que isto, por que isto outro. Não é bem assim, não. Mas tenta fazer as coisas da melhor forma, não? Para poder fazer. Estamos terminando nosso tempo, então vamos agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco e lembrem-se disto, ó meus cerimoniários, meu povo de Deus, nós estamos fazendo a campanha para o Domingo da Solidariedade, que é este final de semana. Coloque no seu status, no SAP aí, a campanha. Vamos, se já passou as 24 horas, então coloca de novo. Vamos colocar hoje, amanhã, que também é uma parte de nós colaborarmos para este momento, neste momento que estamos vivendo, né? Então, nós não podemos ser insensíveis. Eu não posso porque eu estou em risco, não tem problema, mas campanha posso fazer, não coloco com como meu status, ou compartilho, e aí todos nós nos sentimos parte da nossa comunidade. Nossa comunidade é bonita, é linda, mas nós não podemos também ser indiferentes uns aos outros. Então, qual a tarefa de hoje? Colocar aí, fazer divulgação dessa campanha que estamos fazendo, do Domingo da Solidariedade, que fazemos todos os meses. Vocês sabem bem, não? E a Inoue está assistindo, seu Iá, nosso ministro da Eucaristia, que bom que está aqui conosco também, não? Então, não se esqueçam disso. Primeiro isso, segundo, sábado nossa missa vai ser transmitida no YouTube, né? Nós temos o momento aí, vai ser a nossa estreia com esse canal novo, então vamos fazer bem, vamos tentar continuar crescendo por esse lado e estando juntos. Nós vimos alguns decretos de alguns bispos de algumas dioceses, estão abrindo as igrejas já, mas tem muitas pessoas que não vão poder participar da missa porque estão em risco. Todas essas pessoas vão continuar assistindo pela internet, não pelas redes como estamos fazendo até agora. Então vamos com calma para fazer as coisas. Vamos deixar que Deus nos fale, vamos deixar que as coisas que possamos fazer. Pois é, Leco, graças a Deus que conseguimos os 1.000. Hoje de tarde estava olhando, já tinha 1.100 e pouco. Então já vai ser mais fácil partilhar no Facebook, não? Quando esteja ao vivo. Então é bem mais simples para nós poder atingir e chegar a mais pessoas. Então, vamos lá, vou perguntar, o Vinícius, qual é a tarefa de hoje? Roseline Lodi, Deus nos abençoe a todos nós. De fato. Qual a tarefa que nós temos que fazer?
Deus te abençoe, Roseline. Que bom que está aqui conosco. Agora, continuamos juntos. Lembrem-se que estamos aprendendo novas formas de agir e de fazer as coisas. Quem acompanhou essa manhã, Padre João, olharam que estava ele e Padre Ervino aí tentando encontrar se olhava, se não se olhava, se se escutava. Mas todos estamos aprendendo, não? Nunca é tarde para nós aprender uma coisa. Hum? Exato. O Adalberto também fala, não sejamos prudentes na retomada da vida. Temos que ser prudentes. Então nós temos que fazer prudência para não fazer mal para os outros, mas também para que ninguém nos faça mal, né? Temos que ir aos poucos. Vinícius nos disse postar a propaganda da campanha da fraternidade, padre, do Domingo da Solidariedade, Vinícius. Então estamos aí perto, né? Se sabem qual é, né? Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês porque eu tenho aqui o celular ao meu lado para que possamos fazer. Esta que está aqui, né? Aí. Acho que se enxerga. Não sei como. Bom. Mais ou menos aí vocês olham, né? E vamos fazer. Orlando Bastidas, Deus te abençoe. Orlando, que está lá em Dourado, grosso. Faz dias que não te olhava, Orlando. Estava com saudades de você já. Você está bem? Isto, nós vamos ver, o Vinícius, podemos ver na futura os dons do Espírito Santo, sim. Sim, nós vamos ver como vamos chegar lá. ¿Por quê? Porque durante a Páscoa nós vamos preparando-nos para a chegada de Pentecostes, então cabe dentro, mas nós vamos ver antes o tema da ascensão do Senhor, que vem, e do Espírito Santo, né? Mas sim, que bom que você já sinalizou isso, né? Então vamos continuar. Incentivem, motivem, vamos firmes, estamos juntos, queremos ajudar-nos mutuamente e vamos fazer as coisas. Então vamos lá. Recapitulando todos aqueles que estiveram conosco, aqueles que participaram, outros que ficaram aí quietinhos, mas que estavam interagindo. Vinícius, Rafael, obrigado. Paulo Gabriel, obrigado pela presença. Marco Roberto, que bom que estava aí também. Quem mais estava? Estava Camila, a Daniele. Camila, Daniele. O Guilherme, que talvez entrou e depois foi, né? Se estava em aulas. Ainda bem que Lucas foi sincero e falou: só vou ficar na oração, depois vou porque tenho aulas. Isso. Regina Massieri. Regina, que bom que está por aqui. Orlando, que bom que está bem, não? Mais tarde aí vamos conversar. Que bueno que estás por aí. Então vamos encerrar. Sei que tinha mais por aí, não? Estava o Tom, estava Luiz, Ana e Rafinha, estava a Vitória, Ana Maria, estava o Diogo. Que mais estava? Tá uma boa turma, né? Estava Júlio e Pedro também, e etc, etc, etc. Pablo e Fábio também estavam lá, espero que. Estava Juliana também aí das oficinas de oração. Que bom, Juliana, você faz um trabalho muito bom e muito bom para ensinar a rezar, não? Júlio e Pedro. Estou bem em São Bernardense, não estou forçando demais a barra. Não? Vamos juntos para fazer. Então vamos encerrar este momento. Falta um minuto para as 9.
Oh, tá tocando sino aí. A nossa praça está totalmente vazia, pelo menos de noite. Deixa eu vou mostrar aqui desde a nossa janela da igreja aqui. Tá tudo vazio, né? É. Alguém pergunta, onde está o padre? Estou aqui em cima de onde nós temos a nossa reunião. Na sala das casulas, não, que tem por aí, os armários. Então vamos agradecer a Deus e vamos a rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, saudações a Dona Lurdinha, que é do grupo de oração de Santa Filomena. Aqui. A Rosilene também está, o Leco, que Deus abençoe vocês. Santa Filomena, hoje eu fui, depois vamos precisar dar uma boa limpeza, porque a pracinha está aí fora, está triste. Alberto acho que já foi, né? Se não falava para ele que precisamos dar uma boa limpeza, porque aí o pessoal começou a usar de banheiro, né? Heitor dormiu no sofá, então tá bem interessante o tema, né? Vamos, portanto, encerrar e... Muito bem, Patrícia, estamos juntos, certamente. Nancy Cuellar também, que bom que estava aqui conosco, Nancy. Então, Regina Massieri, também boa noite, Regina, bom descanso. E vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? Que Ele nos abençoe, nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Vamos colocar aí na nosso status a divulgar a campanha do Domingo da Solidariedade e vamos fazer tudo isso. Burgoa, que bom que está aqui. Então, Rosana e Ana Maria caíram alto. Não despertem no Heitor, hein? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Estamos nos falando. Até mais. Gilmar Ortiz também está aqui. Boa noite, Gilmar. Bom descanso para vocês. Vamos ver agora. Vamos. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Dona Lourdes. Cuide sua saúde bem. Tem que ser para voltar, hein? Boa noite à família de Júnior e de Renata, Luiz, Aninha e Rafinha. Eu espero que Rafinha esteja tranquilo. Vamos lá. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Tom. Bom descanso.